Você sabia que o Boeing 767 tem 3 milhões de peças? Esse número impressionante destaca a complexidade do design moderno de aviões. Cada peça, desde um pequeno parafuso até as enormes asas, desempenha um papel crucial na segurança e eficiência da aeronave. Engenheiros e designers planejam cuidadosamente cada detalhe para garantir que o avião suporte condições adversas enquanto voa por centenas de milhas no céu. Eles não se concentram apenas na resistência da estrutura, mas também integram tecnologias modernas para melhorar o desempenho e a eficiência do combustível. A complexidade não para por aí. Manutenções e verificações regulares são essenciais para manter tudo em perfeito estado. Considerando como todas essas peças trabalham juntas, é surpreendente perceber que uma máquina tão grande pode ser tão confiável. Então, da próxima vez que você ver um Boeing 767, lembre-se de que por trás de seus voos há uma pequena equipe de engenheiros que tornaram esses voos possíveis, aperfeiçoando cada uma dessas 3 milhões de peças. É verdade que os dragões de Komodo são lagartos gigantes. Esses incríveis animais, originários da Indonésia, são a maior espécie de lagartos do mundo. Pesando até 70 quilos, eles são não apenas pesados, mas também têm características impressionantes. Sua mordida poderosa é uma das suas principais características. Embora possam parecer lentos, os dragões de Komodo conseguem correr rapidamente em curtas distâncias, o que os torna caçadores eficientes. Eles se alimentam de cervos, aves e outros pequenos animais, usando seu olfato aguçado para encontrar a próxima presa. Curiosamente, sua saliva contém bactérias que podem infectar a presa, tornando as mordidas bastante perigosas. Essa combinação de força e táticas de caça únicas permite que esses lagartos dominem seu habitat. Eles habitam principalmente as ilhas de Komodo, Rinca e Flores, e são uma parte importante do ecossistema. Se você tiver a oportunidade de ver um deles na natureza, será uma experiência inesquecível. Você já se perguntou por que o nome de Shakespeare é tão complicado? O lendário dramaturgo William Shakespeare tinha uma assinatura que não era nada constante. Seu nome aparecia de várias formas, incluindo Shakespeare e até Shapere. Essa diversidade na escrita levanta questões interessantes sobre como os nomes mudaram em sua época e qual era o nível de alfabetização nos séculos XVI e XVII. Naquela época, a escrita não era tão padronizada como hoje, e muitas pessoas escreviam seus nomes como ouviam. Além disso, o próprio Shakespeare provavelmente não se preocupava muito com a forma como seu nome era escrito. É fascinante como essas variações refletem fatores pessoais e sociais da era elisabetana. O mistério sobre qual versão é a correta continua a gerar debates entre estudiosos e fãs. Então, da próxima vez que você escrever o nome dele, lembre-se da rica história por trás dessas letras. Você sabia que o tiranossauro rugia de uma maneira especial? O famoso rugido do tiranossauro no filme original, Jurassic Park, é na verdade chamado de som Baute-Schüttel. Esse som único foi criado combinando diferentes sons de animais, incluindo elefantes, jacarés e até o trompete de um filhote de elefante. Os designers de som escolheram esses elementos para criar um rugido assustador e poderoso, que transmite a ferocidade desse colossal dinossauro. Curiosamente, essa técnica destaca a criatividade na produção cinematográfica, onde sons reais podem se transformar em algo verdadeiramente extraterrestre. O objetivo era evocar medo e admiração, fazendo com que os espectadores acreditassem que estavam vendo um dinossauro vivo e respirando. Ao misturar esses sons, os criadores do filme proporcionaram experiências inesquecíveis que ainda emocionam o público. Você já parou para pensar quanto trabalho é necessário para um único rugido? E se eu te disser que os Alpes ainda estão subindo? Essa majestosa cadeia de montanhas ainda está mudando. Abaixo da superfície dos Alpes, a atividade tectônica que faz com que eles cresçam cerca de 1 milímetro a cada ano. Embora isso possa parecer insignificante, ao longo do tempo, resulta em um aumento significativo de altura. No entanto, a verdadeira história não está apenas nesse crescimento. A erosão também desempenha um papel importante, desgastando os picos e encostas, enquanto a neve, o gelo e a chuva constantemente desgastam as rochas. Esse jogo fascinante entre o crescimento e a erosão cria uma paisagem em constante mudança. Hoje, alpinistas e turistas podem estar no topo que está sempre evoluindo, mudando nossas percepções e experiências sobre as montanhas.
Portanto, embora os Alpes subam lentamente, as forças da natureza os tornam uma obra-prima dinâmica, transformando nossa visão dessas icônicas montanhas em uma aventura eterna para as futuras gerações. Você sabia que Washington nunca ouviu falar de dinossauros? George Washington, o primeiro presidente dos Estados, faleceu em 1799 sem conhecer essas criaturas incríveis. Os dinossauros, como os entendemos hoje, foram reconhecidos pela ciência apenas em 1842, quando o paleontólogo britânico Richard Owen criou o termo dinossauro. Antes disso, fósseis eram encontrados, mas muitas vezes eram confundidos com restos de gigantes ou seres mitológicos. Imagine a surpresa dos cientistas e do público quando finalmente perceberam que aqueles ossos pertenciam a um grupo totalmente diferente de animais que viveram na Terra milhões de anos atrás. O estudo dos dinossauros mudou nossa compreensão da história e da evolução. Washington viveu em um mundo onde lendas e mitos explicavam o passado misterioso e não a incrível ciência que temos hoje. Como ele teria reagido se soubesse da história fascinante dos dinossauros? Você sabia que o primeiro computador surgiu em 1947? Essa invenção incrível deu início à era digital, mudando nossas vidas, trabalho e comunicação. Criado por engenheiros da Universidade da Pensilvânia, o ENIAC, Integrador Numérico Eletrônico e Computador, foi uma conquista revolucionária, pesando quase 30 toneladas e ocupando um espaço do tamanho de uma casa pequena. Diferente dos computadores modernos que cabem no bolso, o ENIAC usava milhares de válvulas eletrônicas e precisava de uma equipe de operadores para funcionar. Ele foi principalmente projetado para cálculos complexos relacionados a tabelas de artilharia para o exército dos Secret. Durante a Segunda Guerra Mundial, o sucesso do ENIAC abriu caminho para o rápido desenvolvimento das tecnologias computacionais, preparando o terreno para tudo, desde computadores pessoais até smartphones. Quais novas inovações as próximas décadas trarão para essa área em constante evolução? Já se perguntou como o Bebo perdeu milhões? Michael Birch, cofundador da rede social Bebo, passou por uma verdadeira montanha-russa no mundo digital. Em 2008, ele vendeu a Bebo por impressionantes $850 milhões, um grande sucesso no auge das redes sociais. No entanto, em 2013, a plataforma, que antes prosperava, enfrentou uma queda drástica e Birch a comprou de volta por apenas $1 milhão. Essa reviravolta surpreendente não apenas reflete a natureza imprevisível da tecnologia, mas também destaca como os gigantes podem cair rapidamente. A jornada da Bebo nos lembra do cenário da internet em constante mudança, onde as plataformas mais populares hoje podem ser apenas uma lembrança amanhã. A experiência de Birch ilustra os altos e baixos da tecnologia e levanta a questão: haverá outras redes sociais que podem enfrentar um destino semelhante? Você já pensou na trajetória criativa de R.L. Stine? Aos 81 anos, R.L. Stine, o brilhante autor da famosa série Goosebumps, continua a escrever novas histórias que encantam jovens leitores há décadas. Este escritor icônico é conhecido por sua habilidade de misturar humor e terror, transformando cada página em uma aventura emocionante para crianças e adultos. Surpreendentemente, Stine não pretende parar. Em agosto de 2025, ele planeja lançar um novo livro da sua série favorita. Desde o lançamento do primeiro livro, Goosebumps, em 1992, milhões de cópias foram vendidas, alegrando crianças em todo o mundo. A habilidade única de Stine de tocar nos medos e na imaginação de seus leitores mantém a série viva e relevante. Quais surpresas emocionantes ele preparou para os fãs no próximo livro? Difícil de acreditar, mas a prosopagnosia é uma realidade. Este termo técnico refere-se a uma condição surpreendente que dificulta o reconhecimento de rostos, até mesmo de familiares e amigos. Imagine olhar no espelho e não reconhecer seu próprio reflexo. Pessoas com prosopagnosia costumam prestar atenção em outros sinais para identificar os outros. Elas podem focar mais na voz, no cabelo ou nas roupas da pessoa. Apesar dessas estratégias, a condição pode causar sentimentos profundos de isolamento e confusão em situações sociais. Muitos que sofrem com isso sentem ansiedade, pois têm dificuldade em se comunicar, já que os rostos desempenham um papel importante em nossas interações. Curiosamente, a prosopagnosia pode surgir devido a lesões cerebrais ou ser congênita.
Pesquisadores estão estudando essa condição única para desenvolver maneiras de apoiar os afetados e entender melhor como nos conectamos uns com os outros. Será que esse conhecimento pode ajudar a reduzir o estigma para aqueles que vivem com a prosopagnosia? É verdade que o gelo se transforma em um hotel? Todo inverno, o encantador Esse Hotel na Suécia, em Jukkasjärvi, surge do congelamento, cativando visitantes com sua impressionante construção de gelo e neve. Localizado logo acima do Círculo Ártico, este incrível hotel é feito com cerca de 5.000 toneladas de gelo retiradas do rio Torne, próximo dali. Artesãos habilidosos dedicam seu talento para criar quartos requintados, esculturas deslumbrantes e até um bar de gelo, onde a criatividade não tem limites. A cada ano, o design muda, oferecendo aos hóspedes algo novo e extraordinário. De suítes temáticas únicas adornadas com obras de arte em gelo, a corredores iluminados que brilham como as luzes do norte. Mas ficar no Ice Hotel não é apenas admirar as obras de arte, é uma experiência emocionante. Os hóspedes podem aproveitar a maravilha do inverno com atividades como passeios de trenó puxado por cães, motoneve ou relaxando em uma sauna quente após um dia no ar gelado. Quando a primavera se aproxima, o hotel derrete e volta para o rio, garantindo que cada visita seja uma aventura verdadeiramente única. Imagine isso, se aconchegar em um saco de dormir em uma cama de gelo. Quantos lugares oferecem essa sensação emocionante? Quando você pensa em chocolate, pode imaginar um doce acessível e comum. No entanto, alguns chocolates de luxo elevam o prazer a um novo nível, utilizando ingredientes extravagantes, como trufas raras e delicadas folhas de ouro. Esses elementos únicos não só adicionam charme, mas também aumentam significativamente o preço, tornando-os muito mais caros do que os que você encontra na sua loja local. Alguns desses verdadeiros tesouros podem custar centenas de dólares por barra. Mas por que as pessoas estão dispostas a gastar tanto? Não se trata apenas de satisfazer um desejo, mas da experiência em si. Cada pedaço é como uma mini celebração para os sentidos. Desde sabores intensos e complexos até aromas irresistíveis, o chocolate de luxo oferece uma jornada única que o chocolate comum simplesmente não consegue proporcionar. Para muitos, é uma forma de se mimar ou encontrar o presente perfeito que realmente será especial. Então você está pronto para explorar esse fascinante mundo de iguarias de alta qualidade. Você pode acreditar que esta é a música mais memorável. Uma pesquisa incrível realizada pelo Museu de Ciência e Indústria de Manchester mostrou que Wanna Be, das Spice Girls, lançada em 1996, é a música mais memorável de todos os tempos. Este hino pop icônico com letras inesquecíveis e um ritmo contagiante é reconhecido pelos ouvintes em apenas 2,29 segundos. Sim, é isso mesmo. Mal dá tempo de cantar algumas notas antes que ela fique na sua cabeça. O estudo analisou várias faixas, medindo quão rápido as pessoas conseguem identificá-las, e os resultados foram claros. Wanna Be se destacou por seu refrão marcante e atmosfera animada, tornando-se favorita de muitos. É impressionante como a música pode evocar sentimentos e memórias tão fortes, não é? De festas dançantes a karaokês, essa canção se tornou a trilha sonora de inúmeros momentos. As Spice Girls, que foram uma grande parte da cultura pop dos anos 90, criaram uma melodia que ainda ressoa. Então, da próxima vez que você ouvir essas primeiras linhas, lembre-se, são apenas alguns segundos para ficar grudada. O que torna o sistema educacional do Hawaii único. O Hawaii se destaca nos Iraquaéqua por ter apenas um distrito escolar em todo o estado. Isso significa que todas as ilhas, desde as maiores como Hawaii e Maui, até as menores como Molokai e Lanai, estão sob uma única administração. Essa estrutura garante políticas e recursos educacionais unificados em todas as ilhas, facilitando a troca de melhores práticas e o apoio aos estudantes, independentemente de onde eles moram no arquipélago. No entanto, isso também traz desafios, como a necessidade de considerar as diferentes necessidades dos alunos na urbana Honolulu e nas áreas mais rurais. Além disso, um sistema centralizado pode dificultar a influência das comunidades locais nas decisões sobre suas escolas. Apesar dessas dificuldades, a abordagem única do Hawaii promove unidade e responsabilidade compartilhada pela educação, ajudando a criar um sistema que reflete a rica diversidade cultural do estado. As comunidades locais seriam melhor atendidas com uma abordagem mais descentralizada.
Difícil de acreditar, mas a cabra roubou a cena. Em 2016, um protesto organizado por um político queniano tomou um rumo inesperado quando uma cabra travessa decidiu se destacar. Esse animal brincalhão repetidamente empurrava o palanque, interrompendo o evento e fazendo o público rir. Em vez de discursos políticos, o político e os participantes se concentraram nas travessuras insistentes da cabra. Esse incidente se tornou um momento memorável, mostrando que até em situações sérias a natureza pode nos surpreender. A cabra agressiva parecia questionar a importância dos eventos políticos, deixando todos pensando sobre suas motivações. Embora o político tenha cancelado o protesto, a aparição inesperada da cabra se transformou em uma história divertida que ultrapassou as notícias locais. Esse episódio curioso nos lembra que, às vezes, os animais sabem como chamar a atenção e nos fazem repensar o que realmente importa. Os geradores de números aleatórios são realmente aleatórios? Esses dispositivos interessantes, frequentemente usados em jogos e criptografia, na verdade se baseiam em algoritmos para gerar números. Embora à primeira vista pareçam aleatórios, as sequências criadas são previsíveis e repetíveis. Isso significa que, se alguém conhece o algoritmo, pode prever os resultados futuros. A complexidade desses algoritmos cria a ilusão de aleatoriedade, mas no mundo da computação, alcançar verdadeira aleatoriedade é difícil. Por exemplo, se um gerador de números aleatórios usa um valor inicial, seed, como ponto de partida, toda vez que começa com o mesmo valor, ele gera a mesma sequência de números. Essa previsibilidade pode ser útil em testes e simulações, mas cria problemas de segurança, onde a imprevisibilidade é essencial. Então, da próxima vez que você jogar dados virtuais ou escolher números para uma loteria online, lembre-se de que a aleatoriedade pode ser apenas uma ilusão. Fato surpreendente sobre os anões do Antigo Egito. Ao contrário do que pensamos hoje, os anões no Antigo Egito eram muito respeitados. Eles ocupavam posições de destaque na sociedade e não eram alvo de zombarias como poderíamos imaginar. Os egípcios antigos acreditavam que os anões tinham habilidades especiais e estavam ligados a várias divindades, como os deuses da sorte e da criatividade. Essa conexão com o divino os tornava importantes em diversos aspectos da vida, incluindo cura e festividades. Longe de serem marginalizados, os anões eram frequentemente retratados na arte e na literatura, destacando seu status e importância. Sua presença nas cortes reais e templos mostra o reconhecimento cultural de suas características únicas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre como os anões eram tratados na história, lembre-se de que o Antigo Egito valorizava seu papel significativo na sociedade. Em 2020, na Rússia, foi encontrada uma incrível foca albina que impressionou a todos com seu pelo avermelhado e olhos azuis brilhantes. Essa combinação incomum a destaca entre as focas, já que o albinismo é extremamente raro nesses mamíferos marinhos. Especialistas estimam que a chance de encontrar uma foca albina é de cerca de 1 em 1000, tornando essa descoberta verdadeiramente única. O albinismo ocorre quando os animais não têm melanina, o pigmento que dá cor ao pelo e à pele, resultando em sua aparência clara. Embora a aparência impressionante dessa foca chame a atenção, ela também traz desafios. Sem pigmentos naturais, animais albinos podem ser mais vulneráveis à luz solar e a outras ameaças ambientais. Essa foca incomum não apenas conquistou os corações do público, mas também destacou a importância dos esforços para proteger essas criaturas raras em seu habitat natural. Prepare-se para se surpreender com seus dedos enrugados. Quando você passa um tempo na água, pode notar que seus dedos ficam enrugados. Esse fenômeno incrível não é apenas uma peculiaridade do nosso corpo, na verdade, é uma resposta evolutiva. Cientistas acreditam que nossos ancestrais desenvolveram essa habilidade para melhorar a aderência em superfícies molhadas, facilitando a coleta de alimentos ou a locomoção em lugares escorregadios. Assim como alguns animais têm adaptações especiais para seus habitats, os humanos também possuem características únicas que nos ajudaram a sobreviver. Quando seus dedos enrugam, isso aumenta a área de superfície e melhora a fricção, permitindo segurar melhor objetos molhados, como peixes ou materiais vegetais. Esse fato pouco conhecido mostra como nossos corpos se adaptaram ao longo do tempo aos desafios do mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você estiver brincando na água, lembre-se de que esses dedos enrugados são um sinal de uma incrível vantagem evolutiva.
Explore a maior igreja do mundo. Por que ela está tão vazia? A Basílica da Imaculada Conceição, localizada na Costa do Marfim, é a maior igreja do planeta, com capacidade para impressionantes 18 mil pessoas. Essa estrutura impressionante simboliza a fé e a grandeza arquitetônica. No entanto, apesar de seu tamanho colossal, apenas algumas centenas de fiéis comparecem aos cultos regulares. Isso levanta a questão de por que um espaço tão magnífico raramente está cheio. Uma das razões pode estar nas tradições culturais e nas necessidades espirituais da comunidade local. Muitas pessoas preferem reuniões menores e mais aconchegantes para adoração, em vez de grandes aglomerações. O design magnífico da igreja, embora impressionante, pode às vezes parecer opressivo para os cultos do dia a dia. Como resultado, a Basílica da Imaculada Conceição serve não apenas como um local de adoração, mas também como um deslumbrante monumento que demonstra a criatividade arquitetônica de sua época. Vamos descobrir a radioatividade surpreendente das bananas. Você vai se surpreender ao saber que as bananas, uma das frutas mais amadas do mundo, contém potássio, que possui uma leve radioatividade. Isso se deve a um isótopo natural do potássio chamado potássio 40. Embora a palavra radioativo possa parecer assustadora, o nível de radioatividade nas bananas é extremamente baixo e totalmente seguro. Na verdade, para sentir algum efeito nocivo da radiação, você precisaria comer uma quantidade incrível, cerca de 10 mil bananas de uma só vez. O corpo humano realmente precisa de potássio para funcionar corretamente, pois ele desempenha um papel fundamental na transmissão de impulsos nervosos e na contração muscular. Então, da próxima vez que você estiver saboreando uma banana, lembre-se de que ela é não apenas deliciosa, mas também rica em nutrientes, como vitamina C e fibra, e um pouco radioativa. Essa característica incomum destaca as maneiras surpreendentes como a natureza funciona. Muitos alimentos contêm pequenas quantidades de radioatividade natural, mas eles beneficiam nossa saúde, em vez de representar um perigo. Não é interessante como algo tão saboroso pode ser um pouco radioativo? Acredite ou não, burrito significa pequeno burro. A palavra espanhola, burrito, na verdade se refere a esse animal adorável, e sua origem é bem interessante. Acredita-se que o nome surgiu porque a tortilha enrolada lembra as bolsas que os burros carregavam. Burrito é um prato típico da culinária mexicana, recheado com ingredientes saborosos, como feijão, arroz, carne e legumes coloridos, tornando-os não só deliciosos, mas também muito versáteis. Alguns preferem o burrito clássico com feijão, enquanto outros optam pelo de frango picante ou até mesmo vegetariano com legumes frescos. O burrito ganhou enorme popularidade ao redor do mundo, se infiltrando em várias tradições culinárias. Em muitos lugares, você pode encontrar burritos com recheios únicos, mostrando como as pessoas amaram esse prato. Então, da próxima vez que você morder um burrito quente e saboroso, lembre-se de que seu nome homenageia a humilde criatura que um dia ajudou a transportar mercadorias. Não é incrível como a comida pode nos conectar com a história? Fato surpreendente sobre o templo Padmanabhaswamy. Este magnífico templo, localizado no estado de Kerala, no sul da Índia, é não apenas um centro espiritual, mas também um depósito único de tesouros. É considerado um dos templos mais ricos do mundo, com uma quantidade impressionante de riquezas que atraem historiadores e caçadores de tesouros. Fundado no século XVI, o templo é dedicado ao Senhor Vishnu e é famoso por sua arquitetura incrível e intrincadas esculturas. Em 2011, por decisão do Supremo Tribunal, foi realizado um inventário detalhado dos tesouros, revelando uma coleção impressionante de ouro, joias e artefatos cerimoniais, avaliados em bilhões de dólares. Alguns itens datam de centenas de anos, o que acrescenta charme e mistério ao templo. Apesar de sua riqueza, a administração do templo enfatiza a importância da devoção e espiritualidade acima dos bens materiais. Quais segredos estão escondidos atrás de suas portas? Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50. Poncel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis.
Poncel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta? Surpreendentemente, as lagartas são quase cegas, apesar de terem até 12 pequenos olhos, chamados estomas. Esses minúsculos orifícios não funcionam como nossos olhos. Em vez disso, ajudam as lagartas a perceber a luz e o movimento ao seu redor. Essa adaptação única é vital para sua sobrevivência. Embora não vejam claramente, essas pequenas criaturas se tornam especialistas em detectar perigos de predadores e em buscar alimento. Como sua visão é limitada, as lagartas dependem principalmente de outros sentidos para se orientar no ambiente. Quando há uma ameaça, elas podem rapidamente se retrair ou se camuflar, dificultando sua detecção pelos inimigos. Sua dependência da luz as ajuda a encontrar locais ensolarados, o que é importante para seu crescimento. Não é incrível como essas pequenas criaturas conseguem sobreviver sem a visão que consideramos normal? O mundo delas, embora embaçado, ainda está cheio de oportunidades e desafios. Prepare-se para se surpreender com a audição única de Hugh Laurie. Em uma reviravolta inesperada, Hugh Laurie gravou sua audição para a popular série médica Dr. House no banheiro na Namíbia. Essa escolha inusitada se deu porque era o único lugar com luz natural suficiente. Quem diria que um banheiro poderia ser a chave para um papel tão icônico? O visual desleixado de Laurie durante as filmagens de Voo do Fênix ajudou a definir o tom de seu personagem em Dr. House, o Dr. Gregory House. Esse estilo mais rude rapidamente se associou à complexa personalidade do Dr. House, e Laurie manteve isso por quase 10 anos. Essa escolha não só trouxe autenticidade ao seu personagem, mas também o transformou em um símbolo memorável da televisão. É incrível como uma simples necessidade de boa iluminação e um visual casual moldaram um personagem que milhões adoram. Você já pensou que uma audição poderia ser gravada em um lugar tão inesperado? Você sabia que nosso universo pode ser apenas um entre muitos? A teoria do multiverso sugere que, além do nosso universo, existem incontáveis outros, cada um com suas próprias leis e constantes físicas. Imagine um universo onde a gravidade é mais fraca ou o tempo passa de forma diferente. Pesquisadores estão empolgados com a teoria da inflação cósmica, que afirma que logo após o Big Bang, o universo se expandiu a uma velocidade incrível, formando tudo o que vemos hoje. Esse crescimento rápido teve um papel fundamental na criação da estrutura do nosso cosmos. Ao se aprofundarem na pesquisa do espaço, os cientistas estão em uma emocionante busca por exoplanetas, planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Milhares desses candidatos já foram descobertos, e alguns podem ter condições que suportam a vida. Então, e se esses outros mundos não forem apenas ficção científica? Que maravilhas eles podem esconder? Por que Messier 87 tem um buraco negro? O primeiro buraco negro já fotografado está no centro da enorme galáxia Messier 87, e é impressionantemente 3 milhões de vezes maior que a nossa Terra. A imagem foi capturada entre 2017 e 2019 com o inovador telescópio Event Horizon, e os cientistas apresentaram uma incrível foto desse gigante cósmico. Na imagem, vemos um anel brilhante de gás quente ao redor de uma sombra escura. Essa sombra é o próprio buraco negro, que atua como uma armadilha gravitacional para tudo ao seu redor. Essa conquista marcou um momento histórico para a humanidade, ampliando nossa compreensão sobre os objetos mais misteriosos do universo. A imagem não apenas confirmou a existência de buracos negros, mas também aprofundou nossa admiração pelos mistérios do espaço. É incrível que os cientistas agora consigam capturar esses fenômenos invisíveis, permitindo-nos espiar o cosmos. Você sabia que o Capitão Morgan foi um pirata de verdade?
Sir Henry Morgan, que deu nome ao famoso rum, viveu no século XVII e foi muito mais do que apenas uma garrafa na sua prateleira. Morgan era um corsário galês, o que significava que ele tinha permissão da Inglaterra para atacar navios e assentamentos, especialmente nas terras espanholas do Caribe. Seus feitos audaciosos o tornaram um herói popular e um símbolo de aventuras no mar aberto. Curiosamente, após muitos anos de pirataria, ele foi nomeado tenente-governador da Jamaica, onde se transformou de temido bandido em um líder respeitado. Essa mistura de lenda e realidade faz de Morgan uma figura fascinante na história marítima. Sua vida foi cheia de ousadas aventuras, incluindo ataques a portos e caça a tesouros em ilhas. Os mitos sobre ele muitas vezes ofuscam suas conquistas reais, mas destacam a era dos piratas e corsários em um mundo repleto de aventuras, tesouros e intrigas. Então, da próxima vez que você beber rum Capitão Morgan, lembre-se de que por trás desse nome está um verdadeiro pirata. Você sabia que a pizza tem raízes milenares? Esse prato delicioso que amamos hoje tem uma história fascinante. A pizza moderna, com seu molho de tomate e queijo derretido, surgiu em Nápoles, na Itália, mas a ideia de tortilhas com diferentes recheios remonta à antiguidade. Egípcios, gregos e persas desfrutavam de suas versões dessas primeiras pizzas. Por exemplo, os gregos faziam uma tortilha chamada plakos, coberta com ervas, cebola e alho. Na Pérsia, os soldados usavam tortilhas como pratos para suas refeições. Essas culturas antigas abriram caminho para o que conhecemos hoje como pizza. A combinação de pão e recheios evoluiu e no final do século XVIII, a clássica pizza napolitana com tomates frescos e mussarela surgiu, tornando-se um favorito eterno. Então, da próxima vez que você saborear uma fatia, lembre-se de que sua história remonta a civilizações antigas. Desvendando o enigma linguístico da internet, quais são as regras? O inglês ocupa uma posição forte, representando cerca de 25,9% de todo o conteúdo online. Essa estatística interessante mostra o quanto esse idioma se tornou influente em nosso mundo digital. Em segundo lugar está o chinês, com 19,4%, e o espanhol ocupa o terceiro lugar com 8%. A predominância do inglês na internet remonta aos primeiros dias do desenvolvimento da web, quando muitos dos primeiros sites foram criados em inglês. Essa tendência continua a influenciar a forma como a informação é compartilhada globalmente, tornando o inglês essencial para a comunicação, negócios e cultura online. No entanto, o crescimento do chinês destaca a crescente importância de outros idiomas à medida que o acesso se expande em países como a China. Com o aumento do número de pessoas conectadas à internet, podemos observar mudanças no cenário linguístico. Outros idiomas alcançarão o inglês ou ele permanecerá no topo para sempre. A internet abriu portas para diversas línguas, mas também levanta questões sobre acessibilidade e inclusão em nosso mundo cada vez mais interconectado. Você pode acreditar que os pássaros ficam seguros em fios? É verdade. Algumas aves, como os pardais e os pardais pretos, podem pousar em fios de alta tensão sem medo de levar um choque. Por que isso acontece? Essas criaturas incríveis têm um corpo que não gera uma diferença de tensão significativa ao tocar os fios. Isso significa que elas podem ficar tranquilamente em um fio, sem permitir que a eletricidade passe por elas. Se um pássaro tocar em dois fios ao mesmo tempo, ou em um fio e um objeto aterrados, ele pode fechar o circuito elétrico e levar um choque. No entanto, ao simplesmente ficar em um único fio, que geralmente está isolado do chão, elas evitam esse risco. Você pode vê-las aproveitando o sol nos fios, aparentemente ignorando o zumbido da eletricidade ao redor. Essa adaptação única é apenas uma das muitas maneiras que a natureza encontra para resolver seus desafios, garantindo a segurança de nossos amigos alados enquanto descansam no ar. Não é incrível como coisas tão comuns escondem histórias extraordinárias? Incrível, mas é verdade. Milhões de naufrágios existem. Você sabia que mais de 3 milhões de naufrágios estão espalhados no fundo do oceano? Esses vestígios da história vão desde antigos navios piratas cheios de tesouros até submarinos perdidos da Segunda Guerra Mundial. Cada naufrágio conta uma história única, refletindo as aventuras, fracassos e, às vezes, tragédias de quem navegou neles. O oceano é um lugar vasto e misterioso, muitas vezes se tornando um cemitério ideal para esses barcos. Muitos naufrágios permanecem inexplorados, descansando intocados por séculos, enquanto outros se transformaram em recifes artificiais que sustentam a vida marinha. Mergulhadores e arqueólogos estão constantemente explorando esses locais subaquáticos,
descobrindo artefatos que oferecem um vislumbre do passado. Então, da próxima vez que você estiver na praia, pense nas histórias não contadas escondidas sob as ondas. Quais segredos você acha que eles guardam? Existem realmente dançarinos Kukeri? Esses fascinantes artistas búlgaros participam de rituais antigos que visam expulsar espíritos malignos e atrair energia positiva durante os frios meses de inverno. Cada dançarino veste um traje colorido com padrões vibrantes e uma máscara elaborada, que representa diversos elementos do folclore. As máscaras são feitas com cuidado e frequentemente retratam animais ou criaturas míticas, mostrando as ricas tradições artísticas da Bulgária. Quando os Kukeri se reúnem, eles realizam danças animadas ao som de sinos que tilintam em seus trajes, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público. Esta festa não só une as comunidades, mas também as conecta ao seu patrimônio cultural. Os rituais Kukeri são celebrados em várias regiões e cada localidade acrescenta seu toque único à tradição. As festividades de inverno têm uma história de séculos, ressaltando a importância da comunidade, proteção e renovação, enquanto as pessoas buscam fechar as portas para o negativo e convidar a sorte. É interessante como essas tradições se mantêm na vida moderna. O que aconteceu com as árvores no período Carbonífero? Durante esse período fascinante, que durou cerca de 359 a 299 milhões de anos atrás, árvores altas cresciam em ambientes verdes e pantanosos. Curiosamente, essas árvores estavam em uma situação única. Morriam, mas não se decompondo. Esse fenômeno incomum ocorreu porque não havia grandes animais terrestres como herbívoros para comê-las, e também não existiam fungos capazes de decompor suas estruturas lenhosas. Como resultado, em vez de se transformarem em composto, essas enormes árvores se acumularam ao longo do tempo. Seus restos eventualmente se tornaram camadas espessas de carvão, que hoje extraímos para obter energia. Esse processo desempenhou um papel importante na formação da atmosfera e da ecologia do nosso planeta. As vastas camadas de carvão que encontramos hoje são descendentes diretos desse acúmulo antigo, mostrando um momento em que o sistema natural de reciclagem enfrentou uma parada incomum. Você consegue imaginar um mundo onde as árvores caídas simplesmente continuavam a se acumular? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas, que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. Vamos revelar a verdade sobre o Logebond. Essa linguagem artificial fascinante foi criada para eliminar ambiguidades e melhorar a comunicação lógica. Diferente das línguas tradicionais, que muitas vezes são confusas e abertas a interpretações, o Logebond busca clareza, transformando conversas em expressões matemáticas precisas. Cada palavra e estrutura são projetadas para minimizar mal-entendidos, facilitando a transmissão clara e eficaz de pensamentos. Imagine discutir ideias complexas sem medo de ser mal interpretado. Essa abordagem única não só ajuda em conversas do dia a dia, mas também pode ser aplicada em áreas como a informática, onde comandos claros e instruções inequívocas são essenciais. O Logebond nos mostra como uma estrutura de linguagem bem pensada pode tornar a comunicação mais eficiente e compreensível. Talvez esse seja o futuro da linguagem em um mundo onde a clareza é fundamental. Difícil de acreditar, mas os copos descartáveis vermelhos se tornaram icônicos.
Eles são frequentemente vistos em filmes, festas e até como souvenirs inusitados para turistas. A cor vermelha vibrante e o design simples os tornam facilmente reconhecíveis, simbolizando a verdadeira atmosfera de uma festa. Criados inicialmente para conveniência e simplicidade, esses copos plásticos ultrapassaram o uso comum. Seja em um churrasco no quintal, um encontro de estudantes ou uma noite de celebração, os copos vermelhos estão quase sempre presentes, criando um clima de diversão e amizade. Eles se tornaram parte da nossa vida social, inspirando memes e piadas que celebram o espírito descontraído da festa. Na verdade, sua influência cultural é tão forte que apareceram em instalações de arte e até em comerciais. Você já parou para pensar como um simples copo plástico se tornou um símbolo tão poderoso de celebração? E se eu disser que Jane Austen amava beisebol? Em uma reviravolta surpreendente, essa escritora icônica mencionou o beisebol em suas obras 40 anos antes do esporte ser oficialmente criado. Esse fato interessante destaca o incrível instinto de Austen e sua capacidade de prever tendências culturais que mais tarde conquistariam o coração de muitos. Embora Austen seja mais conhecida por seus comentários sociais espirituosos e histórias de amor, suas menções inteligentes mostram que sua mente estava sintonizada com o mundo em mudança ao seu redor. Imagine ler um de seus romances e encontrar uma menção ao beisebol, um jogo que não foi oficialmente reconhecido até a metade do século XIX. Isso não apenas a torna uma romancista talentosa, coloca-a entre os visionários culturais capazes de prever o que traria alegria e interesse para gerações futuras. O que mais podemos aprender sobre a visão de Austen na literatura? O que realmente causa seu estresse? O cortisol, um hormônio frequentemente associado ao estresse e à ansiedade, desempenha um papel importante na forma como nosso corpo reage ao perigo. Quando enfrentamos uma ameaça, o cortisol é ativado, aumentando a energia e melhorando a concentração. Essa reação, conhecida como luta ou fuga, nos prepara para resolver problemas, aumentando a vigilância e melhorando a memória. No entanto, se o estresse se torna constante em nossas vidas, os níveis de cortisol podem permanecer altos por muito tempo. Esse aumento crônico pode levar a sérios problemas de saúde, incluindo dificuldades de memória e enfraquecimento do sistema imunológico. Assim, embora esse hormônio seja necessário para o estresse de curto prazo, seu excesso pode nos prejudicar a longo prazo. Compreender o papel do cortisol nos ajuda a encontrar melhores maneiras de gerenciar o estresse e proteger nossa saúde. O que podemos fazer hoje para controlar os níveis de cortisol? Você já ouviu falar da incrível resistência da teia de aranha? Esse material incomum é considerado a substância natural mais resistente, mostrando o quão impressionantes podem ser os materiais biológicos. A teia de aranha não é apenas mais forte que o aço, mas também é incrivelmente leve, tornando-a uma maravilha única da natureza. As aranhas produzem essa teia através de glândulas especiais, transformando-a em fios com elasticidade e resistência notáveis. Esses fios podem se esticar até 5 vezes seu comprimento sem se romper. Essa combinação de força e flexibilidade chamou a atenção dos cientistas, pois pode levar a inovações em áreas como medicina, engenharia e ecologia. Por exemplo, pesquisadores estão estudando como criar versões sintéticas da teia para uso em costuras ou linhas de pesca biodegradáveis. As aplicações potenciais parecem ser infinitas. Imagine usar essa teia para tudo, desde coletes à prova de balas até embalagens ecológicas. A teia de aranha é apenas um exemplo fantástico de como os designs da natureza podem inspirar inovações humanas. Como vamos aproveitar suas possibilidades no futuro? Você sabia que o McDonald's tem mais de 40 mil restaurantes? É verdade. O McDonald's, famosa rede de fast food, bate recordes de restaurantes ao redor do mundo. Desde sua fundação na década de 1940, a empresa cresceu bastante e se tornou um lugar popular para refeições em muitos países. As pessoas vão ao McDonald's pela rapidez no atendimento e pelo cardápio familiar, que inclui pratos icônicos como o Big Mac e os nuggets de frango. O sucesso da marca não está apenas na comida. Ela também utiliza marketing inteligente e se adapta bem. Por exemplo, em diferentes países, você encontra pratos únicos que refletem os sabores locais, tornando o McDonald's a escolha favorita de muitos. Essa ampla presença significa que milhões de clientes desfrutam da conveniência do McDonald's todos os dias. Seja no café da manhã ou um lanche à noite, é provável que haja um McDonald's perto de você, pronto para atender.
A combinação de conveniência, consistência e aquelas batatas fritas douradas continua a cativar o mundo. Não é incrível como uma ideia simples se tornou um fenômeno global? Você sabia que o Japão tem mais de 14 mil ilhas? Esse fato incrível pode surpreendê-lo, pois o Japão é frequentemente visto como uma grande terra. Na verdade, ele é composto por cerca de 14.125 ilhas, que variam em tamanho desde grandes como Honshu, a maior ilha do país, até pequenas ilhas desabitadas. Essas ilhas se estendem por mais de 3.000 quilômetros de norte a sul e incluem 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Cada ilha tem uma cultura, geografia e fauna únicas, contribuindo para a rica diversidade do Japão. Desde os picos nevados de Hokkaido até as praias tropicais de Okinawa, as ilhas oferecem paisagens e experiências deslumbrantes. Ilhas menores, em geral, são menos povoadas, proporcionando lugares tranquilos e belos parques naturais. Compreender a geografia do Japão ajuda a apreciar sua complexidade cultural e história. Não é surpreendente a quantidade de diversidade que existe em um só país? Prepare-se para se surpreender com o talento artístico de Jump. Jump não é um cachorro comum. Este filhote treinado pode realmente escrever seu nome com um pincel e tinta azul. Sua habilidade impressionante é resultado do esforço e dedicação de seu dono, que passou muito tempo ensinando esse truque único. Imagine um cachorro segurando um pincel, passando-o pela tela e formando as letras do seu nome. É um espetáculo maravilhoso que encanta todos que o veem. As habilidades de Jump mostram não apenas sua inteligência, mas também a conexão que ele tem com seu dono. Para ensinar um cachorro a realizar uma tarefa tão complexa, é preciso paciência, amor e reforço positivo. Esse talento incrível destaca o potencial criativo dos animais e nos inspira a explorar maneiras surpreendentes de como os pets podem aprender e interagir com o mundo ao seu redor. Com um talento assim, quem sabe quais outras habilidades incríveis podem estar esperando para serem descobertas nos cães? Vamos desvendar a verdade sobre os pavões. Muitas pessoas pensam que a palavra pavão se refere tanto aos machos quanto às fêmeas, mas isso não é verdade. Na realidade, pavão é o nome que se refere apenas aos machos coloridos dessa espécie. Esses machos são conhecidos por suas magníficas penas da cauda, que eles abrem em uma dança impressionante para atrair as fêmeas. As fêmeas dos pavões, por sua vez, são chamadas de pavonetes e têm uma plumagem menos vibrante, com tons mais discretos de marrom e cinza, o que as ajuda a se camuflar durante a nidificação. Juntos, machos e fêmeas são chamados de pavões. Então, da próxima vez que você ver uma dessas aves majestosas, lembre-se de que é um macho pavão exibindo sua beleza. Conhecer essas diferenças não só aprofunda sua compreensão sobre essas criaturas incríveis, mas também valoriza ainda mais a diversidade da natureza. O que realmente move os anéis únicos de Caráclo? É um pequeno corpo celeste, conhecido como asteroide Centauro, que orbita o Sol entre os gigantes Saturno e Urano. Caráclo se destaca por não ser apenas mais um objeto rochoso no espaço. Ele possui um sistema de anéis incrível. Isso o torna o menor objeto conhecido em nosso sistema solar com anéis. Embora a maioria das pessoas associe anéis a planetas massivos, como Saturno, Caráclo desafia nossas ideias sobre o que pode ter características tão impressionantes. Cientistas acreditam que os anéis de Caráclo podem ser feitos de partículas de poeira e gelo que foram expelidas de sua superfície para o espaço. A descoberta de Caráclo e seus anéis traz novas perspectivas sobre a diversidade dos corpos celestes e os processos que os formam. Quem diria que pequenos asteroides poderiam ter tal poder cósmico? Você sabia que a Lua está se afastando de nós? Esse fato interessante revela que nossa Lua está gradualmente se distanciando da Terra a uma velocidade de cerca de 3,8 centímetros por ano. Esse processo lento, mas constante, tem consequências surpreendentes para o nosso planeta. À medida que a Lua se afasta, ela influencia a rotação da Terra. Ao longo de milhões de anos, isso resultou em dias mais longos. Antigamente, os dias eram muito mais curtos, durando apenas cerca de 18 horas, em vez das atuais 24. Além disso, a Lua desempenha um papel importante na estabilização da inclinação da Terra, o que afeta nossas estações e o clima. Cientistas monitoram esse movimento com medições laser precisas, refletidas por refletores deixados na Lua durante as missões Apollo.
Embora 3,8 centímetros não pareça muito, isso significa que a distância entre nós e nosso satélite lunar se acumula ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que está observando um corpo celeste que está lentamente se afastando do nosso planeta, mudando nossa percepção do tempo e das estações. Prepare-se para se surpreender com os clãs de suricatos. Esses animais incríveis são muito sociáveis e formam grupos coesos, conhecidos como clãs. Nos seus clãs, os suricatos mostram um trabalho em equipe notável. Eles caçam, cuidam de seus filhotes e se protegem de predadores. Cada membro do clã tem um papel. Um suricato é frequentemente designado como observador, enquanto os outros buscam comida. Esse observador se posiciona em um ponto alto, vigiando os arredores em busca de ameaças e alertando o grupo sobre perigos iminentes. Os suricatos se comunicam através de diversos sons, o que os ajuda a coordenar suas ações de forma eficaz. Quando um deles encontra comida, avisa para que todo o clã possa aproveitar a descoberta. Esse comportamento cooperativo não só fortalece os laços sociais, mas também aumenta as chances de sobrevivência na natureza. Esses seres inteligentes são um ótimo exemplo de como o trabalho em equipe pode levar ao sucesso na vida selvagem. Então, da próxima vez que você ver um suricato, pense na complexa rede social e na colaboração que acontece bem diante dos seus olhos. A incrível crina de cavalo cria magia musical. Para fazer um arco de violino, os músicos precisam de cerca de 150 a 200 fios de crina de cavalo, conhecidos como crin. Esses fios passam por um tratamento especial com colofônia, uma resina natural que resfria as cordas e enriquece o som do instrumento. Embora existam opções sintéticas, muitos músicos profissionais ainda preferem a crina natural, pois ela proporciona um tom incomparável e uma sensação tátil agradável. Escolher crina de cavalo não é apenas uma tradição, é uma forma de alcançar um som mais rico e quente, que materiais sintéticos muitas vezes não conseguem reproduzir. Além disso, a textura única da crina de cavalo adiciona personalidade a cada apresentação. Não importa se você toca violino ou contrabaixo, o material do seu arco realmente influencia a qualidade da performance. Então, da próxima vez que você ouvir uma orquestra ou apreciar uma apresentação solo, lembre-se da habilidade por trás desses sons mágicos. É uma combinação fascinante de biologia e arte que continua a encantar músicos e espectadores. A incrível história da Amako Cadiz. Em 1978, o nome Amako Cadiz foi oficialmente registrado, marcando um evento importante na história. No entanto, naquele mesmo ano, uma tragédia horrível ocorreu em Pantai Prancis, levando à morte de 68 milhões de pessoas. Essa tragédia aconteceu devido à falta de conhecimento sobre como usar corretamente um sistema crítico que poderia ter salvado vidas. Imagine o caos e o medo que tomaram conta da região quando as pessoas se depararam com esse sistema sem o conhecimento necessário. Um treinamento e educação adequados poderiam ter mudado a situação, ressaltando a importância da troca de informações. Este incidente serve como um lembrete claro de que o conhecimento é uma ferramenta poderosa que pode impactar significativamente a vida das pessoas, especialmente em situações de emergência. A história da Amako Cadiz se entrelaça com essa tragédia, destacando a necessidade de comunidades em todo o mundo priorizarem a educação e a conscientização sobre sistemas de segurança. Que lições podemos aprender com essa triste página da história? A publicidade em 3D conquista o mundo. Esses displays vibrantes, especialmente em lugares icônicos como Nova York, mudaram a forma como as marcas chamam nossa atenção. Usando tecnologias modernas, a publicidade em 3D cria efeitos visuais impressionantes, fazendo com que as imagens pareçam tridimensionais e até interajam com o ambiente. Essa inovação não apenas mostra o produto, ela oferece uma experiência inesquecível que fica na memória do público por muito tempo. Imagine que você está caminhando por uma rua movimentada e de repente vê um enorme copo de suco que parece que vai rolar em sua direção. Esse tipo de envolvimento faz com que os anunciantes usem cada vez mais as tecnologias 3D para se destacar em um mercado saturado. Esses anúncios não apenas entretêm, mas também criam uma forte conexão emocional com o público, tornando os espectadores mais propensos a lembrar da marca. À medida que a tecnologia avança, quem sabe quais experiências publicitárias incríveis nos aguardam no futuro. A cada novo projeto, os criadores expandem os limites do possível, nos convidando a ver a publicidade de uma nova perspectiva.
Os coelhos realmente podem morrer de medo? Sim, isso é possível. Os coelhos são presas que estão sempre ameaçadas por predadores, como raposas e gaviões. Se um coelho encontra um predador de repente e sente um medo intenso, isso pode levar a um ataque cardíaco. Quando assustados, seu coração acelera e o corpo entra em choque. Essa reação extrema é um mecanismo de defesa que os ajuda a evitar perigos, parando ou fugindo rapidamente. No entanto, se o estresse for muito grande, o coração pode não aguentar. Por isso, é muito importante manter coelhos domésticos em um ambiente tranquilo e minimizar barulhos altos. Mesmo na natureza, a sobrevivência de um coelho depende de sua vigilância. Então, da próxima vez que você ver um coelho, lembre-se de sua fragilidade e da importância de um lugar calmo e seguro para ele. Acredite ou não, mas o gato de Yule caça no Natal. Na Islândia, existe uma lenda fascinante que dá um toque especial à celebração. Segundo a tradição, esse gato gigante perambula pelas aldeias durante o Natal, sendo uma criatura assustadora que ataca crianças que não receberam roupas novas antes da festa. Essa história assustadora não é apenas uma fábula divertida. Ela inspirou uma tradição única, onde as famílias presenteiam novas roupas para proteger seus filhos das garras do gato. Imagine a correria antes do Natal, não só pela diversão, mas para garantir que cada criança esteja bem vestida e evite um destino bem assustador. O gato de Yule combina elementos de diversão e aviso, ressaltando a importância da generosidade e do cuidado na cultura islandesa. Então, quando você desembrulhar aquele suéter quentinho nas festas, lembre-se, você não está apenas se aquecendo, mas também evitando um encontro com o gigante gato em meio à paisagem nevada. Você vai se surpreender ao saber que estrelas frágeis se movem. Esses seres incríveis, que pertencem à família dos equinodermos, se deslocam de uma maneira única. Diferente de suas parentes lentas e graciosas, as estrelas do mar, as estrelas frágeis, se movem com uma energia intensa. Usando seus braços longos e finos, elas rapidamente se arrastam pelo fundo do oceano, como se estivessem dançando. Esse movimento rápido não é apenas para impressionar, ele as ajuda a evitar predadores e a procurar alimento. Seus braços são muito flexíveis e podem se mover de forma independente, o que lhes confere excelente manobrabilidade. Imagine, enquanto as estrelas do mar se arrastam lentamente, as estrelas frágeis se deslocam rapidamente, utilizando sua velocidade para se esgueirar por fendas rochosas e fundos arenosos. Essa tática de sobrevivência, aprimorada pela evolução, as torna algumas das criaturas mais ágeis do oceano. Então, da próxima vez que você estiver na praia, lembre-se dessas criaturas vivas e de seu frenético balé oceânico. Você sabe o que realmente move o mundo da cultura drag? O termo drag, intimamente ligado à vibrante cultura das drag queens, tem raízes teatrais fascinantes. Nos primórdios do teatro, homens frequentemente interpretavam papéis femininos e, para criar uma imagem convincente, usavam vestidos longos. Esses vestidos, literalmente, arrastavam-se pelo palco, o que deu origem ao nome que conhecemos hoje. Essa prática não era apenas uma troca de roupas, era uma forma de explorar e expressar gênero em um ambiente criativo. Com o tempo, à medida que as produções teatrais evoluíam, o estilo das apresentações drag também mudava, resultando em espetáculos ousados e coloridos que vemos hoje. As drag queens transformaram essa arte em uma celebração de diversidade, criatividade e autoexpressão. Hoje, o drag não é apenas uma performance, é uma poderosa afirmação de identidade e aceitação. Com shows como RuPaul's Drag Race se tornando cada vez mais populares, o drag invadiu a cultura pop, convidando todos a abraçar seus estilos e personalidades únicas. Quem diria que um termo do teatro poderia ter um impacto tão profundo? E se eu disser que Mountain Dew é muito doce? Uma garrafa de 600 ml dessa bebida popular contém uma quantidade enorme de açúcar, equivalente a 22 pacotinhos. Para comparação, isso é mais açúcar do que em um bolo inteiro. Imagine tomar essa bebida doce sem saber quanto açúcar você está consumindo. O açúcar não é apenas uma guloseima. Em grandes quantidades, pode causar problemas de saúde, como obesidade e diabetes. Mountain Dew é especialmente conhecido pela sua cor verde brilhante e pelo cafeína revigorante, mas é importante entender o que essa doçura significa para a nossa saúde. Reduzir o consumo de açúcar pode ter um grande impacto no seu bem-estar. Então, da próxima vez que você for pegar um Mountain Dew, pense em quantos pacotinhos de açúcar realmente estão nessa garrafa e se você gostaria de trocá-lo por algo mais saudável.
Aqui está algo surpreendente sobre esferas. À medida que o diâmetro da esfera aumenta, sua área de superfície cresce de forma impressionante. Essa relação matemática mostra o quão únicas e interessantes são as formas geométricas. Por exemplo, imagine uma bola de basquete e uma bola de tênis. A bola de tênis tem um diâmetro pequeno e uma área de superfície correspondente, enquanto a bola de basquete, que é muito maior, possui uma área de superfície que aumenta rapidamente com o crescimento do diâmetro. Matematicamente, a fórmula para a área de superfície de uma esfera é 4πr2, onde r é o raio. Como você pode ver, até mesmo um pequeno aumento no diâmetro resulta em um aumento significativo na área de superfície devido ao termo quadrático. Essa relação destaca a beleza da geometria e nos faz refletir sobre como as formas funcionam em nosso mundo. Você já pensou em como esse princípio afeta objetos reais, como bolhas ou planetas? A maioria das pessoas não sabe, mas as frutas são uma família. Maçãs, pêssegos e framboesas pertencem a uma grande família, a família das rosáceas. Essa conexão incrível não se limita ao sabor. Essas frutas têm características em comum que mostram suas ligações botânicas. Por exemplo, você já percebeu como as flores dessas frutas são perfumadas? Esse aroma doce é uma marca registrada de muitas plantas da família das rosáceas. Quando você morde um pêssego suculento ou crocante uma maçã, você não está apenas saboreando um lanche, você também sente a relação que liga essas frutas deliciosas aos seus parentes floridos. Essa conexão fascinante nos ajuda a entender melhor a diversidade das frutas que amamos e os ecossistemas onde elas crescem. Na próxima vez que você ver essas frutas no mercado, lembre-se de que elas não são apenas gostosuras, mas parte de uma grande árvore familiar. Que legal, não é? Acredite ou não, mas Vermont é o estado mais sujo. Esse título único vem dos longos períodos de chuva e do solo argiloso que domina a paisagem. Todo ano, quando a neve derrete e a primavera chega, os moradores se preparam para o que chamam de temporada de lama. Nesse período, as estradas podem se transformar em trilhas pegajosas e macias, dificultando a locomoção. Mas, ao invés de reclamar, os vermontenses costumam encarar essa bagunça molhada com bom humor. Eles brincam sobre seus carros, chamando-os de monstros sujos, e frequentemente compartilham dicas para se locomover em estradas escorregadias. Durante uma visita, você pode vê-los de botas de borracha, prontos para pisar na lama lendária. Embora a temporada de lama possa ser desafiadora, ela revela a beleza das montanhas verdes, despertando do sono invernal. Então, da próxima vez que você pensar em Vermont, lembre-se de seu charme lamacento e de como seus habitantes celebram esse desafio sazonal único. Você sabia que esses doces estão ligados por um fio secreto? É verdade. Sour Patch Kids e Swedish Fish, duas das guloseimas favoritas, são produzidas pela mesma empresa, a Mondelez International. Se você já experimentou um Sour Patch Kid vermelho, pode se surpreender ao saber que ele é quase idêntico ao Swedish Fish, só que com um gosto azedo. A diferença está na camada de açúcar azedo, que dá aos Sour Patch Kids seu sabor característico. Esse fato interessante destaca a criatividade na produção de doces, onde pequenas mudanças no sabor ou na textura podem transformar uma guloseima em uma experiência completamente única. Ambos os doces têm seus fãs, mas agora você pode surpreender seus amigos com essa curiosidade sobre sua origem semelhante. Da próxima vez que você pegar um pacote de qualquer um deles, lembre-se de que está saboreando um doce da mesma família. Legal, né?